Pessoal, vocês já perceberam que quanto mais uma pessoa convive e ama alguém, mais parecidos vão ficando? As características da vida física, psíquica e espiritual dão a cada criatura um comprimento de onda e vibrações específicas, o que a coloca automaticamente em contato com entidades e correntes no espaço que possuem a mesma vibração, de acordo com a lei da semelhança. Talvez a partir daí poderíamos explicar as relações dos seres humanos com a natureza, com o tempo e com a possibilidade de existência de outras vidas. Se observarmos os filhos adotivos e os casais de longa data, podemos perceber que, depois de serem criados pelos seus pais adotivos, podem apresentar aspectos muito semelhantes com eles. E com os casais, ocorre o mesmo. Depois de anos de amor e convivência, um casal muitas vezes até pode parecer como um irmão, um do outro, e não apenas pela intimidade que adquiriram, mas em termos de aspectos físicos e comportamentais, como um mundo mesmo. Dessa forma, algumas teorias apontam que, nos planos superiores, possa existir um arquétipo de como devemos ser, uma espécie de protótipo humano ideal que poderíamos acessar e perseguir de forma intuitiva. Mas, e se este arquétipo comum e ideal atravessasse séculos e aparecesse em pessoas que nunca se conheceram, ou não possuíssem nenhum tipo de grau de parentesco ou proximidade? No subúrbio de Londres, no Reino Unido, por exemplo, existe uma senhora cujo nome é Mary Reynolds, que é praticamente uma sósia da Rainha Elizabeth. E por este grau de semelhança, Mary, inclusive, já apareceu em diversos comerciais e filmes. A questão é que esta senhora londrina nunca conheceu Rainha da Inglaterra. Algumas pessoas acreditam em vida após a morte e em reencarnação, ou seja, na possibilidade de uma alma ter mais de uma vida na Terra, mais de um corpo e, portanto, mais de uma história. Inclusive, uma das religiões mais conhecidas por defender esses princípios é o Espiritismo e a Umbanda, muito praticada aqui no Brasil, que também tem adeptos em várias regiões e países do mundo. O site Oddly publicou uma lista de pessoas que afirmam ser a reencarnação de outras, algumas até famosas. Uma dessas histórias que chama bastante atenção é sobre o famoso pintor Salvador Dalí. O excêntrico pintor surrealista acreditava ser a reencarnação do irmão mais velho, desde que, aos 5 anos de idade, foi levado ao seu túmulo pelos pais. Os pais de Salvador lhe disseram que ele era a reencarnação do irmão morto por problemas gástricos, exatamente 9 meses antes do nascimento do pintor. Além disso, o nome do outro filho também era Salvador. Dalí passou a vida inteira acreditando nessa história e achava que o irmão tinha sido a sua primeira versão. Quando definia a reencarnação, dizia que os dois eram extremamente parecidos, como 2 gotas d'água, só que com reflexos diferentes. O irmão do artista aparece em uma de suas obras intitulada Retrato de Meu Irmão Morto. E em declarações sobre o assunto, Salvador Dalí afirmava ter sofrido muita pressão por, além de viver a própria vida, também sustentar a encarnação do seu irmão. Mas além destas questões espirituais sobre outras vidas e reencarnação, o que será que a ciência fala sobre esses eventos e padrões de semelhança? Antes de explicar sobre a visão científica dos fatos, vamos observar algumas celebridades que se parecem com pessoas que também tiveram algum tipo de importância histórica ou simplesmente foram anônimas em outros períodos, ou até mesmo poderiam ser a mesma alma em outras encarnações. Jimmy Fallon se tornou um nome familiar, ganhando fama como humorista, quando se tornou o apresentador do The Tonight Show. No entanto, ele já ostentava um alto nível de fama graças à sua atuação em inúmeros filmes. Mahir Khayyam, que viveu em 1972, parece idêntico ao famoso humorista norte-americano. No entanto, eles são de origens totalmente diferentes. Enquanto Fallon é da geração Hollywood, Mahir Khayyam era um revolucionário comunista turco que morreu ainda jovem enquanto liderava um grupo de pessoas em movimentos políticos na Turquia, na década de 70. A maioria das pessoas não sabe quem é Rupert Grint, a menos que você se refira a ele como Ron Weasley, o famoso bruxinho ruivo, o amigo leal de Harry Potter. Graças ao seu enorme lançamento nos holofotes, Rupert continuou atuando em vários filmes da franquia. Seu sósia
foi um significativo artista do século XIX, conhecido como Sir David Wilkie, um famoso pintor britânico conhecido pela sua capacidade de pintar diversos gêneros diferentes. A atriz norte-americana Jennifer Lawrence ficou conhecida por interpretar a Mística na franquia X-Men de 2000 e pela personagem Katniss Everdeen em Jogos Vorazes de 2012. Ela ganhou o Oscar, o Globo de Ouro, o SAG Awards por seu papel em O Lado Bom da Vida ao lado de Bradley Cooper em 2013. E entre seus principais trabalhos estão Passageiros, de 2016 e Mãe, de 2017. Além do hilário Não Olhe Para Cima, de 2021, que contou com um time da pesada como Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett e Meryl Streep. Em 2022, tornou-se mãe pela primeira vez, mas nunca revelou detalhes sobre o seu bebê. A sósia de Lawrence também era atriz, porém trabalhava em outra parte do globo, no caso, o Egito, na década de 1940. Zubaida Tawwak era conhecida por sua habilidade em atuar no cinema, no palco e na televisão. Ganhou destaque ao ser capa de revista após vencer um concurso de beleza ainda adolescente. Lembrada pela sua beleza inebriante, as duas atrizes são muito parecidas e, de fato, parecem ter um grau de parentesco, porém, não têm nenhuma linhagem em comum. Zubaida começou a atuar como atriz em 1956, enquanto continuava a estudar Direito na Universidade de Alexandria, onde nasceu, para realizar o desejo de seu avô, que não era favorável à carreira artística. Atuou na era de ouro do cinema popular egípcio, quando o país estava entre o terceiro maior produtor de filmes do mundo. Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres, atriz, comediante e apresentadora de TV norte-americana. Ela fez sucesso com seu talk show exibido nos Estados Unidos chamado The Ellen DeGeneres Show, transmitido pelo canal NBC. Filha de Elliot, um vendedor de seguros, e de Elizabeth Jane, uma agente imobiliária, os pais da artista se divorciaram oficialmente no início de 74, quando ela tinha 13 anos de idade. E então sua mãe se mudou para Atlanta, no Texas. A atriz começou fazendo figuração em trabalhos para seus amigos, conseguindo se debutar no palco na comédia Clyde's Club. E em 1982, Ellen foi comparada ao comediante Bob Newhart em uma viagem com seu espetáculo pelos Estados Unidos. Ellen então alavancou sua carreira ao transformar o seu espetáculo em 1994 em uma sitcom intitulada Ellen. O show foi exibido entre 1994 e 98, com participação de estrelas notáveis, entre elas Joely Fisher, Jeremy Piven, Bruce Campbell e Anne Heche. A apresentadora e atriz realmente é a cara do poeta do século XIX, Henry David Thoreau, conhecido por ser o pioneiro da ecologia. O filósofo e gigante da literatura americana viveu entre 1817 a 1862. A sua vasta obra, em grande parte postumamente publicada, continua a mostrar-se influente em domínios diversos, exaltando a relação do homem com a natureza, na sátira de costumes, na oposição às instituições estatais e na proteção e conservação da natureza e seus recursos. Quem é fã de Game of Thrones sabe quem é Maisie Williams. A atriz entrou em cena graças ao seu importante papel como Arya Stark, uma das princesas e guerreiras do Norte, na série que fez sucesso nas plataformas de streaming nos últimos anos. Desde então, Maisie vem surfando na onda de sua fama. A sósia dela vem de um usuário do site Reddit, uma rede social e agregador de notícias bastante popular. Nessa foto aí, a avó de um dos usuários do Reddit foi fotografada por volta da idade da jovem atriz. Daí os internautas postaram uma comparação entre as duas que parecem idênticas, embora a personagem da foto em preto e branco seja de um outro tempo histórico. Um estudo feito na Espanha descobriu por que pessoas sem nenhum parentesco podem ter sequências genéticas parecidas. Ou seja, em todos os casos citados, as pessoas são parecidas porque os genes que determinam a aparência delas estão numa ordem quase igual na sua fita genética, conhecida como DNA. E isso acontece de forma totalmente aleatória. Manel Steller, em uma reportagem, explica que esses genes, que aparecem em uma ordem igual em pessoas de origens totalmente diferentes,
são os responsáveis pelo formato do nariz, da orelha, do queixo e dos nossos lábios. Ele complementa que estas coincidências no ordenamento dos genes são quase como acertar na loteria. Assim, pelo fato de sermos muitas pessoas no planeta, a probabilidade de haver essas similaridades aumenta. Sem contar que, com os avanços da internet, fica ainda mais fácil achar essas sósias e fazer comparações com as que estamos acostumados. E você aí, o que é que você acha? Seriam outras encarnações ou simplesmente uma coincidência genética? Diz aí nos comentários.